tirar a música, porque depois eu começo no YouTube, e aí no YouTube eu deixo sem música pra frente, porque depois ele bloqueia, né? Quem tem YouTube sabe. Tirei duas cartinhas pra gente começar a falar desse tema. Tirei primeiro a da constelação que fala Eu tive medo. Vamos guardar essa informação, depois a gente relembra no fim. E a do oráculo fala o seguinte, ó, cada vez que apontamos o dedo para alguém, temos três apontados para nós mesmos. Não julgueis para não ser julgados. Interessante. Bom, vamos lá. Como eu falei, o tema é: será que a sua criança interior está gritando? Foi um tema provocativo, assim, para a gente refletir, que às vezes a criança está gritando. E a gente ouve muito falar sobre esse tema, né? Da criança interior, da criança ferida, enfim, a gente tem muitas pessoas, muitos especialistas falando do tema, e a gente escuta e às vezes a gente fala, nossa, é nossa criança, né? Tô lá na criança. Então as pessoas até conhecem um pouco esse termo. Então, às vezes a criança realmente está gritando. Aí, baseado nesse assunto, né, do que eu tenho de experiência, do que eu estudo do assunto, eu quis fazer esse mix aí de informação. Eu sempre uso, quer dizer, sempre não, né? Um dos livros que eu utilizo bastante é o livro da Mãe Ausente, Filho Carente, porque essa psicóloga, né, a Jasmine Lee Corey, estou olhando aqui porque eu estou lendo o nome dela, Lee Corey. Jasmine Lee Corey, ela escreveu esse livro, né, Mãe Ausente, Filho Carente, porque ela é especialista nesse assunto, né, da negligência emocional, do abuso, quando a gente está ali no período que a gente está sendo cuidado, né, desde ali do nascimento, principalmente no período de cuidado. Então ela é especialista nisso, ela tem vários atendimentos, e às vezes a gente tem livros que, quando a gente lê, fica pesado. Então se eu falo assim, lê esse livro, eu falo para vocês. Às vezes vai ser um livro que vai ser às vezes difícil. Você vai ler o livro, vai deixar um pouco lá, porque ele acessa muitas coisas. Então eu estou aqui para dar uma ajudada em vocês, para tentar desmistificar um pouco esse livro, dar um pouco a minha perspectiva. Acredito que isso ajude também para dando os insights, porque às vezes ler esses livros assim, eles são densos, né? E a gente fica pesado, e aí você acessa um monte de informação, você realmente acaba tendo uma dificuldade, porque entra nos nossos gatilhos. Um dos temas que ela contou do livro é realmente da criança interior, mas ela explica numa outra perspectiva. Mas antes disso eu vou contar uma história. Geralmente eu trago alguma história pessoal, tento linkar, mas dessa vez eu não tinha uma história pessoal que eu podia linkar melhor para vocês, então eu vi uma história que ela publicou do livro. Então no livro ela traz alguns relatos de pacientes que ela lidou com essas questões, e eu acho que esse daqui é bem interessante para ilustrar. Então ela trouxe uma paciente, o nome dela é Maria, talvez seja um nome fictício, que ela trabalhou com ela há muito tempo na psicoterapia, né? Fazia muito tempo de terapia. E vocês sabem, né, quem faz terapia ou que conhece um pouco, a gente sempre entra ali no tema da criança, de olhar um pouco o que aconteceu lá com os pais, a gente sempre entra nisso. Essa cliente dessa psicóloga em particular, toda vez que ela acessava essa criança, ela não conseguia acessar. Na verdade, ela acessava. Ela deu até um termo, né? Como se fosse uma criança invisível. Ela não conseguia acessar essa criança. Por quê? Não era uma criança feliz. Ela passou por várias dificuldades, abuso, negligência na infância. Então ela fala que ela não tinha memória positiva, nenhuma memória feliz da infância, porque de fato ela passou muitas questões difíceis na infância, né? Então eu sempre falo desse link quando a gente tem os cuidadores ou os pais, né? Então, os cuidadores e os pais ali das crianças, né, dos bebês e das crianças estão ali. Se você tem algum problema nesse momento, isso pode afetar no seu momento presente, né, no seu momento atual como adulto. Você pode se conectar muito a essas histórias que foram desafiadoras na infância, principalmente nesse período aí, onde a gente tem necessidade de cuidado, né, ali no nascimento, enfim. Mas continuando a história. Então, ela não conseguia acessar, e ela fazia um trabalho com ela, e ela não conseguia acessar. Até que ela falou assim para ela, olha, pinta alguma coisa relacionada à sua criança, né? Traz uma criança resiliente, ela até usou esse termo, né? Uma criança que consegue se adaptar aí a uma situação difícil, mas ela se adapta. Então ela, na criatividade dela, ela falou assim, vou fazer um desenho. Ela fez um desenho de um morango. E ela começou a chamar essa criança dela de morango. Eu estou trazendo essa história porque ficou na minha mente esse morango. Então ela trouxe essa criança dela, esse morango, porque ela falou assim que essa criança que ela conseguia conectar, que essa criança poderia ter sido dessa maneira, resiliente, amorosa,
delicada se ela tivesse tido o cuidado necessário. Então ela criou essa criança aí porque ela não conseguia acessar a criança dela de fato. E não conseguia fazer um trabalho de ressignificação dessa criança. Também esse é um ponto. Então ela, enfim, aí ela acessava a Morango. Então essa criança dela era a Morango. Então ela foi fazendo um trabalho com a Morango. Ela acessava a Morango. E aí ela também identificou partes dela, que eu vou explicar isso depois mais detalhado, partes dela que se conectavam com essas situações difíceis. Então tinha lá um bebê abandonado, que ela fez um desenho que era tinha um coração no meio, um buraco no coração. Esse era o bebê que tinha sido abandonado. Tinha outro era como se fosse uma pedra. Então era uma criança representando uma pedra. Era uma pedra que era quando ela ficava muito... Quando ela tinha essa situação, ela ficava chocada, né, paralisada. Então era essa pedra. E o outro era uma raiva. Então ela identificou esses três porque ela sentia raiva quando ela sofria essas situações de abuso. Então ela foi identificando esses três, que era muito difícil dela lidar, mas ela vinha a Morango e dava uma ajuda ali para ela conseguir acessar. E ela foi fazendo um trabalho também de chegar no adulto, né? O adulto ir lá e fazer um trabalho também de olhar para isso, junto lá com a Morango, com a criança dela saudável, né? Com a criança lá que ela conseguiu identificar, fazer um trabalho. E ela acessou ainda uma outra criança, que é uma criança doce, que é uma criança naturalmente com características de criança amorosa, feliz, como se ela não tivesse passado por nada daquilo. Então ela também identificou que existia uma criança dentro dela que, se não tivesse vivido nada disso, seria uma criança doce, que estava dentro dela. Ela chegou num certo ponto e identificou que existia. O que ela fez no processo? Uma hora ela pegou, substituiu essa criança, aquele bebê, ela substituiu por uma foto dela mesma criança, que identificava ela nessas questões aí desafiadoras. E aí vinha a Morango para trabalhar junto com ela. E ela foi trabalhando e conseguiu dissipar um pouco isso. Então ela trabalhou essa questão da raiva, né? Identificou isso e começou a incluir algumas coisas nessa criança. Então ela trouxe algumas experiências do adulto. Então ela começou a integrar o adulto dela. Ela trouxe alguém que representava um apego seguro que ela não teve com a mãe, que nesse caso era a terapeuta. Então ela colocou a terapeuta, ela adulta, saudável, a Morango, que é a criança saudável, para cuidar dessa criança ferida. E aí ela foi fazendo um trabalho onde isso foi... Ela conseguiu ir acessando e esses adultos, esse adulto e essa criança saudável iam substituindo, até que uma hora o adulto ficou por completo e ele conseguia dominar a situação, digamos assim, interna. Então ele começou a sobrepor, e aí ela começou, depois que o adulto entrou, ela começou até a acessar aquela criança que era doce, sabe? Aquela criança por essência, que a criança é só amor, né? Que é doce, que é espontânea. Então ela começou a acessar essa criança doce, naturalmente amorosa, que estava dentro dela. Só que o que eu quero dizer, né? Que é um trabalho constante, então assim, é um trabalho que precisa, a gente está sempre olhando para ele, acho que na vida toda, muitas vezes. E o exemplo que essa psicóloga traz, que eu acho bem interessante, é que eu já até falei em outras lives, que assim, são partes nossas. Você vê que dentro da gente tem várias partes, como tinha nessa cliente. Então, uma parte era a criança ferida, outra, né, que ela ia representando com uma pedra, enfim. Então a gente tem várias partes. Então pode ser, ou ela fala de partes ou estados infantis. Então a gente tem dentro da gente alguns estados infantis. Então assim, às vezes não é tudo. Então aquela coisa assim, tô na minha criança interior ferida. Sim, mas às vezes não é a criança como um todo. Então você não tô na sua criança no todo. Às vezes partes minhas se conectam a essas situações desafiadoras que eu tive ali no momento, principalmente ali na infância, óbvio, né? Que a gente está falando da criança. Então, às vezes, partes minhas se conectam. E essas partes, elas se apresentam no momento presente, geralmente é de forma inconsciente, né? Então, o inconsciente domina, então a criança vem dominando. E aí, quando a criança vem dominando, ela começa a gritar. Só que não necessariamente é a criança total. Às vezes, é a parte minha que grita mesmo, relacionado a um assunto que eu posso ter me identificado no momento que eu tive uma questão aí de negligência ou abuso emocional
quando eu estava ali no momento de cuidado, né? Ou quando eu não tive o cuidado, ou quando eu tive abuso, quando eu tive negligência. Então, quando eu esperava ter um apego seguro, que os psicólogos conhecem bem, né? O apego seguro com a mãe como cuidadora, mas minha mãe estava com outras questões e por isso não conseguiu ou me abandonou. Então eu começo a me identificar, partes minhas começam a se identificar com isso. Isso foi um estudo que foi se aprofundando, entendendo que existe uma complexidade interna e faz com que a gente, às vezes, se conecte com várias partes. Pode ser que algumas partes sejam situações tão desafiadoras que aí eu vou, uma coisa mais, né? Aí ela realmente começa a gritar. Então, quando começa a dominar, a criança começa a dominar, ela começa a afetar algumas relações. Eu até trouxe um exemplo do livro que é bem interessante, que aí faz uma relação com o tema para a gente pensar. Quando será que a criança está gritando, que eu consigo identificar que essa criança está gritando? Primeira coisa, assim, a gente precisa fazer um trabalho de autoconhecimento. Primeiro, aceitar, porque quando a gente... E nem ia falar isso, mas me veio agora. Primeiro, a gente tem que aceitar que a gente tem essas questões. Quando a gente está na criança e a gente não sabe, vem lá ou identificado nessas dinâmicas, vem lá aquele na cabeça da gente, chama lá o pai crítico, ou alguém que fica lá, aquela vozinha que fica na gente, falando assim, nossa, essa besteira, nada a ver. Não, isso nada a ver com você. Então, às vezes, quando você vai trabalhar, vem uma voz tentando bloquear para que você não acesse essa informação. Isso pode acontecer com uma certa frequência. Então, ela nem deixa eu chegar, porque é tão difícil, às vezes, você alcançar esse estágio, porque ele pode te trazer algumas dores, muitas vezes, ou até situações mais imaginárias do que reais, que aí eu fico, não, imagina, você não tem nada a ver, isso daí não é com você. Você acha esse negócio de criança ferida? Que besteira. Ou então você vai fazer um exercício, né, que você tem que olhar para sua criança, cuidar da sua... Ah, não, vem uma vozinha sua e fala, não, nossa, não tem nada a ver. E às vezes é difícil também para a gente admitir certas coisas. Então, eu falo assim, como você está na sua criança ferida? Aí você não fala, às vezes você não sabe e às vezes você fala, não, isso não é meu. Então a gente tem essa resistência também, porque não é algo fácil de se trabalhar. Esse é um ponto. Mas quando que ela está gritando? Tem um exemplo também no livro que eu achei interessante, que ela fala quando não há adulto suficiente presente, interno, né? Então, o que acontece? O adulto, tem até um termo no livro que eu vou ler o início, depois eu explico que eu achei interessante. Fala o seguinte, quando não há adulto suficiente presente, as crianças não devem navegar no mundo do adulto e não estão preparadas para isso. É o início da frase quando ela vai falar sobre isso. Ou seja, quando eu tô... A criança ela não consegue navegar no mundo dos adultos, isso é um bom ponto. Então, assim, a criança ela não consegue trabalhar, não consegue se relacionar, ela não consegue navegar no mundo dos adultos porque não é para ela. Se eu tenho muita identificação com esses estados infantis, ou seja, eu estou lá, né, ainda preso nessas questões, eu posso ter estados muito fortes infantis. Então, várias partes minhas conectadas a essa dinâmica desafiadora da criança, ela pode vir gritar em várias coisas. Então, ela pode vir muito. Então, tem algumas situações aqui, até anotei. Então, assim, às vezes, qual que é uma situação que às vezes a criança está gritando, tá? Quando eu estou ali muito naquela minha parte. Então, a criança insegura, né? Então, o que acontece? Você é um adulto... Boa noite, Mari. Você é um adulto, mas ainda está lá, né? É um adulto, mas internamente você está ali na criança. Muitas vezes tem medo de ter problema, então, assim, a criança tem medo de ter problema, então o adulto que está nesse estado infantil tem medo de ter problema, ele se sente inadequado, muitas vezes, sozinhos, pouco amados ou indigno de amor, né, ou receber amor. Isso é muito comum, né? Às vezes a gente vê lá pessoas que têm muitas dificuldades de se relacionar, amorosamente falando. Quando você faz um trabalho um pouco mais profundo, ela está muito identificada em questões mesmo lá de trás. Vou até falar depois uma questão sistêmica que também faz sentido. Eles temem a rejeição, então, assim, temem muito ser rejeitado. Emocionalmente desregulado. Então, quando a pessoa está com muito estado infantil, o adulto não está presente, ela fica no estado emocional, então altos e baixos, muito fácil. Então, uma hora ela está aqui, outra hora ela está lá, outra hora está... Então, é muito desregulado. Outra coisa também que eu acho importante identificar, que a gente pode entrar, como a criança tem uma tendência de querer tudo na hora, tem uma tendência a substituir muita coisa por comida, come muito,
ou então alguns vícios para se autossatisfazer, autorrealização. Então ele fica muito entrando nisso. Então essas crianças emocionais aí que estão no adulto, eles costumam ter esse comportamento. Facilmente também pessoas nessa condição, ela acaba arrumando relacionamentos onde os parceiros acabam sendo pai, né? Pai ou mãe. Então entra naquela parentificação ali, que eu já falei, mas num outro contexto, onde eu acabo me tornando pai ou mãe do parceiro ou vice-versa, né? Só que também entra num desnível muito grande, porque você está conectado na falta ainda do seu pai e da sua mãe, você vai substituir isso num parceiro ou numa parceira, no seu inconsciente, porque isso não é consciente, ninguém vai falar assim, eu vou procurar alguém igualzinho minha mãe ou meu pai. Ninguém vai fazer isso consciente, né? Você não vai buscar alguém assim, você vai se relacionar, você vai namorar, mas quando você entender que aquele conflito que começa a aparecer pode ter a ver com isso, é o processo do autoconhecimento. Você, tem um clique. Mas, obviamente, você não pensa nisso, né, no dia a dia, você vai vivendo. Então, tem uma tendência nisso a ser dessa forma. Outra coisa que eu acho que é bem característica, até um exemplo pessoal, uma vez eu voltei na escola que eu estudei ensino médio, a Elieta até estudou comigo, tá aqui. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu olhava a escola muito grande, assim, pra mim era grande. E eu tive que voltar lá depois de adulto, um tempão depois, eu voltei na escola e eu achei a escola super pequena. E eu falei, nossa, a escola é muito pequena e eu achava a escola muito grande, né? Quando a gente é criança e adolescente, né? Que a gente ainda não está nessa... Tudo é muito grande, tudo é muito superlativo, né? Então, isso acontece também quando você está muito nos estados infantis, muito dominado aí, o adulto não domina, você coloca um negócio muito grande, então você tem super reações às vezes nas coisas. Aí o livro dá um exemplo de solidão. Então às vezes a pessoa está com medo de ficar sozinha ou sozinho, então ela tem esse sentimento de solidão. E aí qualquer coisa que esteja relacionado a isso, né, dela ficar sozinha, vem num negócio enorme. Só que na verdade não é que ela é a criança que domina. Então assim, como às vezes ela acessa algo da criança que fisicamente ela estava longe da mãe por alguma razão, dando um exemplo, então ela estava fisicamente longe da mãe, então ela se via sem a mãe. Quando vem numa situação onde essa dinâmica ela se repete, mas em outro contexto, só que você é adulto, que seja parecido com isso, você já fica no desespero. Você fala, meu Deus, eu vou ficar sozinha, socorro, estou com medo. Enfim, aí vem um medo que te domina. Mas na verdade não é um medo real, é um medo que é um medo que se transforma conectado a essa dinâmica. Quando você vai ver, a realidade não é bem aquela. Então assim, você não está com essa sensação sozinho, não é tão assim. Mas quando você está no estado infantil, a coisa se transforma, né? Eu até falei, fica muito identificado com o problema anterior. Então você fica muito no problema anterior. Então você fica muito lá atrás. Então qualquer coisa que se relaciona a algo lá de trás vem para você de uma forma muito grande, porque ele vem primeiro. Então, e a gente vai aprendendo que tempo e espaço é relativo. A gente fala até isso no campo, né, da constelação. Então, o que acontece? A primeira reação que eu tenho no meu inconsciente é se identificar com aquilo lá de trás, que eu não sei se aquilo é de trás ou de agora. Então, vem o negócio de agora. Então, às vezes, quando você para e consegue trazer o seu adulto para o momento presente, aí você vai ver que aquela situação que você colocou não é daquele tamanho. Então existe uma tendência muito grande a da coisa ficar muito enorme. E isso você se projeta em várias situações da vida. Então isso pode se projetar num trabalho. Então sabe aquelas pessoas que sentem um monte de coisa no trabalho e às vezes não é bem assim, né? Então às vezes ela fica lá, porque meu chefe fez isso, porque meu chefe... E aí o chefe vira um negócio gigantesco, sendo que, na verdade, é uma representação lá de trás, de algo que fez um gatilho que acionou lá de trás, porque o pai era muito rígido, e eu olho para o meu chefe e entro nisso, né? Entro nessa questão. E, na verdade, o meu chefe não tem nada a ver com isso. Eu faço uma projeção, eu entro em contato com essa dinâmica, né? Ó, a Thaís até falou, ó, que maravilha essa reflexão. Hoje realizei uma constelação, era exatamente isso que estava no campo, super verdade. E é mesmo, e a gente coloca na constelação, inclusive, eu tenho colocado bastante, claro, dependendo da situação, eu coloco a criança para entender onde que a criança está identificada. Isso é uma boa ferramenta, a Thaís é consteladora aqui, maravilhosa, é uma ótima ferramenta para a gente identificar que parte nossa, que de repente se conectou, se perdeu ali.
Então eu estou passando por uma situação, estou no olho do furacão, preciso identificar o que que é. Então de repente tem alguma coisa ali. Então eu dou uma identificada para, pô, será que é na minha criança? O contrário também é verdade. Às vezes pode ser que não necessariamente é da criança. Às vezes você está numa situação de raiva, tristeza, não é para você estar identificado na criança. Então não é sempre assim. Pode ser que seja uma... Mas tem muitas coisas relacionadas, mas não necessariamente eu estou lá, estou na minha criança ferida. Não necessariamente eu estou na criança ferida. Às vezes eu estou numa situação que é difícil mesmo. Então, assim, vida real. Só quando eu estou identificado demais na criança, fica difícil de eu chegar numa realidade muito clara das situações reais. Então, eu tenho mais dificuldade de assumir os riscos da vida. Então, eu tenho que me colocar um pouco mais nos riscos, assumir alguns riscos, porque isso faz parte do adulto e não da criança, mas é um treinamento. Então, você vai fazendo um treinamento, porque não é tão simples assim. Quando a gente fala sobre isso, eu falo porque eu trabalho com isso, né? É fácil, mas eu também estou lá. Várias vezes minha criança está dando uns gritos aqui, eu falo, opa! Então, assim, eu consigo. Só quando você faz o trabalho de autoconhecimento, você começa a ficar muito mais claro para você em que momento que está entrando nisso, e você fala, opa, tô aqui, ó, minha criança gritando. Não tem nada a ver com o que eu estou passando. Só que sou eu projetando, e aí eu entro numa neura que, na verdade, não é bem aquilo. Então, às vezes, o relacionamento, né? A pessoa, às vezes, ela tá num relacionamento legal, relacionamento amoroso. Só que entra num gatilho, algo lá de trás, que está conectado a isso, e ela acha que o parceiro não é o ideal. E aí começa a colocar um monte de coisa, e ela se afasta. Por quê? Porque ela fica lá na dinâmica anterior. Ela está sempre voltando nas dinâmicas anteriores. Ah, medo de abandono. Então eu tenho tanto medo de ser abandonado, porque eu fui abandonado pelo meu pai e pela minha mãe, que quando eu estou num relacionamento, acontece isso, né? No final eu rejeito alguém para poder ser abandonado de novo. Só que às vezes eu também não identifico bem que é isso. Eu vou lá e falo, não, porque o outro também não prestava, ele era assim, assim, assado, ela era daquele outro jeito, no Brasil ninguém presta. Então você às vezes entra na dinâmica achando que é o outro, mas na verdade começa por você. Claro que eu também sou bem realista e a gente tem que identificar as situações reais da vida, né? Às vezes a gente tem má sorte mesmo, enquanto umas pessoas nada a ver. Só quando a gente está no adulto, a gente consegue perceber quem são essas pessoas e você sai dessa dinâmica muito mais fácil. Agora, quando você está preso nas suas questões, e lá no passado, em coisas anteriores, você tem mais dificuldade de sair dessa dinâmica. Primeiro, encontrar que essa dinâmica tem a ver com você, e depois, quando você tenta sair, às vezes é mais difícil. Então, você entra, vai e volta, e aí você fica na mesma dinâmica. Você vai mudando de parceiro, volta para a mesma dinâmica, muda de trabalho, volta para a mesma dinâmica, porque isso é um convite que a vida está fazendo para você olhar, né? Como o exemplo lá que eu dei no início, né? Da paciente lá da psicóloga. Então, trazer a Morango aqui, que é a criança saudável, fala, peraí, Morango, vem aqui me ajudar. É isso mesmo? Vamos lá, vamos olhar aqui. Vem cá, meu adulto, vamos dar uma olhada nisso aqui, para a gente começar a ressignificar algumas coisas, né? Mudar as relações. E aí a vida fica bem mais leve. Então eu consigo estar no relacionamento, estando no relacionamento de forma presente, estando num trabalho de forma presente, e aí eu consigo identificar a realidade da coisa, eu consigo ver se aquilo, como que eu tô com aquele parceiro, com aquela parceira, tem a ver comigo, não tem? Você sai dessas dinâmicas lá de trás e você consegue enxergar as pessoas como elas. Não sei se todo mundo viu, aqui para mim deu uma pausa, mas voltando. Então assim, aí eu consigo viver a coisa do jeito que ela é. Então, assim, eu vivo o trabalho do jeito que é o trabalho. Aí eu consigo ter o discernimento de falar assim, pera, esse trabalho não tem nada a ver comigo, porque o meu adulto consegue vir e fazer esse raciocínio e falar, pera, não, isso aqui não tem nada a ver, vou fazer isso. Relacionamento, fala, nossa, a pessoa não tem nada a ver. Não vou ficar com essa pessoa, eu vou ficar com essa pessoa, vou olhar para ela desse jeito. Então a gente vai se desprendendo dessas questões, porque quando a gente está preso nessas dinâmicas é muito mais difícil. E as coisas envolvem a gente de uma forma que a gente não consegue às vezes perceber, às vezes é até sutil. Então quando você vai ver, você está lá de novo e nem percebe. Esse é o ponto, porque você fica ainda lá de trás. Vem algo ali de trás, pum, batendo ali para você. Outra coisa que eu achei interessante aqui, ó, duas coisas que eu até estou olhando aqui porque eu anotei. Até na constelação a gente usa muito o que o Bert Hellinger escreveu, enfim, a gente está aprendendo. E nesse livro dessa psicóloga, ela fala de soltar-se da mãe. E isso é uma coisa que eu percebo muito nas dinâmicas da constelação, e o Bert Hellinger fala isso, né?
quando eu consigo identificar o meu pai e minha mãe, aceitar que meus pais são certos para mim, eu consigo desprender. E aí eu vou para o meu adulto. O Bert Hellinger fala isso, né? Eu já falei um pouco disso. Aí eu vou para a vida. Quando eu estou preso numa dinâmica, eu fico preso. Então, quando eu estou muito nessas questões da negligência e no abuso, eu fico lá toda hora lembrando disso no meu inconsciente. Ou então eu verbalizo, fico toda hora, ó, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Quanto mais eu faço isso, mais eu me prendo neles. E aí eu tenho mais dificuldade de ir para a vida. Então eu tenho mais dificuldade de assumir e entrar no meu adulto. E essa psicóloga traz algo parecido, que é de soltar-se da mãe. Ela dá esse título, né, no livro. Então você, quando você vai colocando a sua criança saudável, né, quando você vai entrando no seu adulto, você vai se desprendendo dessas dinâmicas e você desprende da mãe. Você consegue entrar no adulto de fato. Eu achei interessante, tem muita relação com o que a gente vê nas dinâmicas da constelação, que o Bert Hellinger traz. O Bert Hellinger fez um fenômeno, né? Ele usou ali princípios fenomenológicos para entender as dinâmicas, que na verdade a gente entende na teoria, a constelação ela pode muitas vezes colocar na prática. Você olha assim na teoria e fala, opa, tem a ver. Então tem a ver, né? Quando eu olho assim e falo, concordo com o meu passado. Meu passado não tem como... Isso é tão forte quando eu falo assim, eu concordo que as coisas foram do jeito que foram. Isso tira um peso das nossas costas e a gente consegue ter força para ir. E aí você consegue se munir de recurso para você se apropriar do seu adulto e você conseguir caminhar. E aí você consegue ter relações mais saudáveis, consegue ter trabalhos que tenham mais significado para você, né? Você sai de algumas dinâmicas, até trabalha crenças, né, que a gente vai carregando. Muitas crenças são passadas aí de pai para filho, né? A gente sabe disso. A constelação não deixa a gente mentir. Então, e você vai até ficando mais leve, você vai tomando as suas atitudes. Você vai falando assim, você vai saindo um pouco dessas dinâmicas do pai e da mãe, perde um pouco o peso, né? Não que a gente não vai ter troca, mas vai ser diferente. Você vai ouvir ali, às vezes se seu pai e sua mãe estiverem vivos ainda, você vai ter essa conexão, mas é de uma outra forma, de um filho adulto. Que você vai ser responsável pelas suas escolhas. Não é só a mãe e seu pai que vai falar o que você tem que fazer, ou você vai ficar buscando validação o tempo todo ainda desse pai e dessa mãe. E se o pai e a mãe não estão presentes, você busca a validação do parceiro, do chefe, do colega de trabalho. Você entende que você fica nessa dinâmica? Por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade do sucesso, se apropriar do sucesso, porque ela precisa de alguém para validar. Só que essa validação vem lá de trás. Então vem lá do pai e da mãe que eu estou buscando a validação ainda. Eu preciso de alguém para me guiar. Se eu não tenho alguém para me guiar, eu não consigo ter essa coisa interna, essa força e ir atrás do meu sucesso, assumir os riscos que eu tenho que fazer, sabe? E falar, eu vou fazer isso e é isso, entendeu? Eu comigo mesmo. Às vezes a gente vê muitas dinâmicas, pessoas terapeutas mesmo, né? Vão trabalhar como terapeuta. Aí fica lá pedindo opinião do marido que nem trabalha com isso, aí ele dá uma opinião, te coloca para baixo e você fica mal. Peraí, por que você buscou validação do seu parceiro? Você não pegou e falou, eu vou fazer, o trabalho é meu. Uma coisa é você pedir opinião, trocar, a gente entende, mas vocês entendem o que eu quero? Às vezes, validação, eu faço assim, olha, eu fiz isso, o que você acha disso? E aí a pessoa fala, ok, não gostei. Aí você vai falar, não, tudo bem, pra mim tá ok. E seguir com isso. Aí a pessoa vem e fala que aquilo tá horrível, que você pediu validação, você fica detonado. Por quê? Porque está muito ligado na origem lá de trás, né? Daquela coisa, quando você está construindo sua identidade, seu pai e sua mãe são o seu guia, seu pai e sua mãe são seus mentores. E aí quando ele vem nessa, que inclusive ajuda a gente na autorregulação, né? Tem até no sistema nervoso isso. E aí quando eu não tenho esse pai e essa mãe como regulação, né? Como modulador de emoção, eu não sei qual que é a minha modulação de emoção. Eu fico... No meu sistema nervoso, eu não consigo, aí eu preciso sempre de alguém, só que esse alguém não é o seu pai e sua mãe, e aí você entra em umas dinâmicas muito difíceis, e aí tudo vai se tornar um peso, tudo fica difícil. Então, fica mais difícil para você ir para a vida, assumir as suas coisas, seguir a sua história, porque você você perdeu essa regulação de emoção que vem lá de trás. É muito interessante isso, né? Como que é forte mesmo essa conexão que a gente tem com os nossos cuidadores, né? Com o pai, com a mãe, ou quem cuidou de você quando você estava nesse processo. Pode ser um tio, tia, ou você
foi adotado, uma outra família, como que isso reflete na sua vida e como você se conecta com a sua origem. Só quando você começa a ressignificar isso, você começa a acessar outras coisas, você começa a acessar... No livro também tem uma coisa interessante que fala da criança natural. E eu tava pensando nisso essa semana, né? Quando eu era mais jovem, assim, tipo de trabalho mesmo, eu ia lá, fazia muitas coisas assim sem pensar. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente fica meio medroso, né? A gente fala, nossa, não faz isso, faz aquilo. Às vezes é bom se conectar com essa criança natural. Ela usou criança natural, criança divina. Gostei dessa criança divina, né? Acessar nossa criança divina que é um pouco mais desprendida das coisas. Isso é a criança que vem por essência, sem ser, como que eu posso dizer o termo, né? Sem ser influenciada por essas questões todas, é a criança natural. Vou até citar um exemplo da criança divina aí, da criança natural, ó, que a gente tem. Ó, sinceridade e autenticidade. Então, é isso. Até Jung, né, fala sobre isso. Doçura e generosidade, um coração amoroso. Lembra que eu falei? A criança, por essência, ela é amorosa, ela é amor total. Inocência e mente de iniciante, a gente às vezes fica achando, eu sou tão malandro, não sei o quê. A gente acha bom, às vezes, isso, né? Abertura e confiança, né? Ela confia. Imaginação, conhecimento intuitivo, né? Curiosidade, criança curiosa. Ela vai, né? Admiração, espontaneidade, vitalidade, animação, diversão, leveza, né? Eu estou incluindo aqui, essas últimas são minhas. Então, assim, é isso, né? Se ela está conectada no amor, está conectada mais leve, né? Ó, criança divina igual adulto disruptivo. Boa, Paty. É isso, né? Então, assim, é o adulto que... Cara, vamos se conectar com essa criança divina, que essa criança é mais espontânea, ela vive melhor. Sabe? Ela vai lá e se joga um pouco mais. A gente perde um pouco isso. Você vê quando a gente é mais novo, a gente se joga mais, vai ficando mais velho, a gente segura? Então, tem a ver com isso. Quando a gente está nos desafios aí internos, aí você entra numa outra parte sua que aí entra numa dificuldade maior, né? E último, antes de eu fazer o exercício, que é interessante, eu sempre falo disso, né? A gente fala nas constelações e no que a gente aprende do Bert Hellinger, todo esse processo, que a gente tem que olhar o nosso pai e nossa mãe, aceitar, são os pais certos pra gente, isso é ótimo. Só que a gente entra às vezes na nossa criança e a gente espera que a criança, como criança, a gente espera que o pai e a mãe seja aquela coisa, né? Então aquilo, e aí eu vou lá, falo com meu pai tudo isso, eu te amo, e o pai fala, ok. Aí você, entendeu? Então às vezes você não vai ter isso dessa forma, porque o seu pai também está nas questões dele, sua mãe está nas questões dele. Então eu falo muito sobre esse conceito de você se tornar o seu bom pai, a sua boa mãe, você começar a se conectar com esse adulto saudável, onde ele pode cuidar de vez em quando da criança. Então vamos lá, você sei lá, criança morango, ou o nome que você quiser dar aí para sua criança resiliente, amorosa, boa. Você entra lá em contato com a sua criança, vamos cuidar dela um pouco. O que sua criança gosta de fazer? Minha criança gosta de ficar lá no parque, no meio do mato. Vamos levar a criança pro mato de vez em quando. Então, leva a sua criança para isso. A criança gosta de assistir desenho. Vou assistir desenho, entendeu? Eu e minha criança assistir desenho. Vou fazer um jogo de videogame. Tá tudo certo. Então, de vez em quando, a gente levar essa criança, cuidar dessa criança. Mais ainda, né? Ser o nosso pai e essa nossa boa mãe, cuidar das nossas crianças verdadeiramente, aí você começa a ressignificar isso. Até a sua relação com seu pai, sua mãe, biológicos, origem. Isso também é uma forma de honrar, né, a vida que veio através dele, e você fazendo algo bom para sua própria vida. Quando você se torna o seu bom pai, sua boa mãe, automaticamente você já faz algo bom em honra a esse pai e essa mãe. Então, porque você honrou sua vida. Se essa vida veio através deles, você fazendo algo bom para a sua vida, você honra automaticamente esse pai. Essa relação, ela se torna diferente. Claro que, né, se você pode ter uma relação melhor com seus pais, se eles estão vivos, melhor, né? Então a gente aproveita isso, mas a gente tem que, às vezes, vir no adulto e falar, pera, será que é assim mesmo? Porque tem gente que tem situações tão desafiadoras que ela é impossível conviver com aquela pessoa. E o adulto, ele se apropria disso e fala, realmente, essa distância segura é necessário eu manter. Porque eu não vou me machucar, mas eu vou honrar a vida que veio através desse pai e dessa mãe. Então, assim, eu vou mantendo essa distância segura, porque às vezes é impossível manter.
Mas se é possível, ainda tem como ressignificar, melhor, né? A gente tem essa vida para fazer isso. Às vezes seu pai também, por exemplo, já está em outro plano, né? Então como que vai fazer isso se ele está em outro plano? Então você vê como tem muitas vezes na criança, então você vai honrar de outra forma, né? Então, honrar de uma forma... Minha mãe falou aqui, mandou uma mensagem que ela cai. Acho que aquela hora que a live pausou, caiu, ela não conseguiu voltar. Bom, depois eu vou deixar gravado, vou ver se ela vai tentando. Então a gente vai cuidando aí desse pai e dessa mãe e a gente vai honrando, mesmo que às vezes a gente tenha que manter uma distância segura. Essa é uma grande realidade, tá bom? Acho que é isso em síntese que eu queria trazer, essas conexões da criança. Essas conexões a gente faz muito no trabalho sistêmico também. Por que eu gosto do trabalho sistêmico? Porque a gente tem essas teorias que a gente fala, óbvio, e que fazem total sentido nos processos. Tem o que a mente também manda pra gente, né? A mente. Então a mente vai falando e o campo consegue meio que confirmar aquilo. Então eu gosto do trabalho sistêmico porque o campo ele mostra o que é. Então a gente entra em ressonância, então mostra o que é. Então eu não fico muito no mental, eu saio um pouco do mental e vou no sentir, né, do que aquilo está me trazendo. Então eu gosto desse trabalho porque ele me traz essas informações que talvez a minha mente mesmo vai criando coisas e eu não consigo acessar. Então o trabalho sistêmico é bom, por isso que eu uso o campo, porque ele tem essa forma de trabalho que faz com que eu entenda o que é de fato. Olha só como é interessante o campo, né? Eu estou divulgando aí para umas pessoas que eu fiz um curso, eu fiz um workshop na semana passada, retrasada, do Encerrando Ciclos. Esse workshop eu fiz ao vivo no Zoom. Só que eu tive uma ideia de gravar esse workshop e fazer um workshop online também, porque o conteúdo é muito interessante, né? O conteúdo, eu entendo que é bem importante a gente acessar essas dinâmicas, né? Tanto familiares quanto da nossa própria história, do trabalho, da vida amorosa. E eu fiz uma forma de fazer um exercício sistêmico no campo, que aí dá para a pessoa acessar independente se... Não precisa ser individual, né? Cada um consegue acessar a sua história através daquele campo que eu trouxe. E aí eu mesmo, né, comprei o meu próprio curso, aqueles, né? Que eu sou o meu maior fã, eu tô brincando, mas eu sou meu fã mesmo, que eu tenho que, né, gostar do meu trabalho. Eu comprei o meu curso porque eu queria ver como que o cliente acessa. E eu tive uma ideia hoje, falei assim, como eu não lembrava, quando eu coloco no campo, eu coloco de uma forma que a pessoa não sabe o que é. Ela só acessa aquele elemento, né, aquele representante, ela acessa e aí ela vê. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer o exercício eu pra mim, porque eu não lembrava, então eu falei, eu vou conseguir acessar. Fiz o exercício, foi impressionante, assim, aí eu lá fiz, acessei eu mesmo falando, né? Fiz lá, cada um, acessei lá os sentimentos, tudo, escrevi o que era. Quando eu vi, bateu assim, tipo, 100%, eu fiquei assim, chocado com o próprio exercício que eu fiz ali no workshop online. Então, assim, é muito legal. Então, eu falo aqui por vivencial. Foi, assim, impressionante. Eu acessei total o campo ali e conectei total com aquilo, né? Com aquela história. E é muito impressionante. Então, assim, se alguém não viu ainda, vai lá olhar esse curso. Eu fiz no Hotmart, um preço super legal. Vale a pena, porque dá para fazer esse exercício tanto para a vida amorosa quanto para a vida profissional. Você sente ali ou faz os dois em outros momentos, é muito legal. E eu vi, acessei, eu falei, nossa, que coisa impressionante, né? Eu mesmo fico surpreso com essas coisas do campo, né? É muito, muito legal. Bom, vamos lá trabalhar no exercício sistêmico. Vocês estão vendo aqui? Minha mãe mandou mensagem falando que não estava conseguindo voltar. Talvez o pessoal não voltou, né? Vocês estão conseguindo me acompanhar aqui, né? Ó, me dá um ok aí, alguém. Bom, eu acho que vai estar certo a gravação, então, de qualquer forma, ela acessa a gravação, ou quem não conseguiu acessar de volta, acessa a gravação também. Eu vou deixar tanto aqui no Instagram como no YouTube. Vamos fazer o exercício no campo. Deixa eu só ver se ele tá bom aqui. Tá bom, Eu fiz o exercício do curso, eu coloquei o campo, mas dá para você ver o campo inteiro. E são outras dinâmicas, é bem legal. Vamos lá. Eu vou fazer então aqui um exercício no campo. A gente vai colocar aqui
alguns elementos, a gente chama de elementos nos representantes, eu vou colocar no campo e vocês vão entrando em ressonância com isso, então vocês vão olhar para esses objetos aqui que eu vou colocar e você vai, ou anota ou sente, né? Se você anotar, eu gostei de fazer o exercício que eu fiz lá do meu curso, eu anotando o que que era, né? Que nem eu fiz, por exemplo, um deles é a Moana, eu anotei a Moana, o que que eu senti. Depois, quando foi revelado o que era, eu anotei o que era. Eu falei, nossa, então ele conecta, é muito legal. Deixa eu só pegar aqui. Então a gente vai acessar aqui o campo. Então, primeiro vamos só fazer para você entrar, como eu falo, né? Como se fosse uma abertura mesmo, porque isso é foco de atenção. Então, fazer uma respiração só para a gente acessar aqui esse momento presente, acessar aqui esse campo. Então, fazendo uma respiração profunda, fechando os olhos. Aproveitando para entrar em contato você com você. Vai sentindo a energia que vem através da planta dos seus pés. Essa sua conexão aqui com a Terra, com o nosso país, com o nosso planeta, com essa consciência maior. E vai acessando também toda a sua ancestralidade, essa conexão que vem, essa energia que vem através do seu pai, da sua mãe, dos seus ancestrais. Vai entrando em contato com essa energia, se permitindo sentir, e vai acessando o seu corpo, o seu inconsciente, e vai respirando, pedindo permissão aqui para a abertura do campo, vai respirando mais uma vez e no seu momento vai abrindo os seus olhos. Vou tirar aqui um pouquinho os comentários, que aí fica mais fácil de vocês verem o campo aqui, tá? Então, a gente fez a abertura do campo, foco de atenção. Eu vou colocar 3 elementos, 3 representantes aqui, o 1, o 2 e o 3. Eu escolhi alguns, eu vou tirar intuitivamente qual que vier, tá? Então eu vou começar aqui com o primeiro, número 1. Deixa eu ver. Vai ser esse aqui. Número 1. Vou colocar aqui o número 1. Você olhando para ele, esse elemento número 1, que é aqui essa bonequinha, você vai olhar para ele, para ela aqui no caso, vai sentir o que que vem. Toda informação é válida, o inconsciente fala com a gente de diversas formas. Então pode ser algo que esse boneco represente ou sensação, porque às vezes o boneco vem de um jeito, eu sinto uma coisa que não tem nada a ver com o que é o boneco, tudo é informação. Eu sinto no meu corpo, às vezes vem uma ansiedade, ou às vezes vem uma coisa boa, um desconforto, o que vier. Então acessa essa informação quando você olha aqui para esse número 1. Vai vendo o que que vem. E a sensação. Agora vamos para o número 2. O número 2 vai ser esse. O que que vem quando você acessa esse número 2? Mesma coisa, sensação, informação, fala, nossa, me deu... Nossa, quando entrou esse aqui, me senti mal. Ou senti bem, ou não senti nada, tudo é informação. Até quando você não sente nada, é uma informação. Então vamos ver. Acessa aqui então esse número 2, que é esse bonequinho aqui azul, e vê o que que vem. Isso. Agora, o número 3. Opa, ficou de costas. De frente, esse aqui, super-homem. O que que vem quando você olha para ele? Mesma informação, né? Ah, senti bem. Vou dar uma afastada. Como tem a limitação aqui da tela, né? A gente vai fazer uma coisa. Vou colocar esse número 1 aqui. Número 2 aqui. E esse aqui olhando para eles. Esse aqui está olhando para esses dois aqui.
Vê o que vem quando você acessa toda essa informação. Você olha para essa figura e fala, sei, talvez nessa posição. Vamos lá, vou colocar umas frases que você pode repetir mentalmente ou você pode repetir em voz alta, depende de onde você estiver. Você pode fazer isso depois outra vez. Você vai falar, agora eu vejo vocês. Qual que é o efeito quando esse aqui fala que vê esses daqui? O que você sente? Eu agora vejo vocês. Agora ele vai olhar para cada um, tá? Primeiro para esse aqui. O que você sente quando olha aqui para ela? E agora esse aqui vai olhar para esse, vai olhar para esse, para o azulzinho. O que veio? Vê o que você sente quando eu falar essa frase aqui, tá? Vocês fazem parte. Vê o que você sente. Legal. Vou falar qual que é qual. Eu não lembro qual que é exatamente um ou dois, vamos ver aqui. Vou deixar aqui de frente para você ficar olhando, tá? Então, o número 1, que veio aqui, na alegria, é a sua criança saudável. A sua criança divina é essa aqui. Então, dependendo da informação, o que a sua criança divina está dizendo para você, né? O que o seu inconsciente diz quando você olha para a sua própria criança divina? Tem algumas informações, né? Se ela foi realmente positivo, conectado, tem uma informação. Se de repente você é a criança divina, mas você não conseguiu acessar, é outra informação. Se você acessou uma coisa não tão boa, também é uma informação. Ainda talvez esteja bloqueando ou não consigo acessar essa criança. Esse aqui, número 2, que é esse policial, é a sua criança ferida. Ou alguma parte sua que está muito identificada na criança. É esse 2 aqui. Então, o que você sentiu quando você olhou aqui para essa parte? Pode vir várias informações, tudo é informação. E o super-homem é você. Então, é você adulto, você hoje. Por isso que eu coloquei assim, vocês fazem parte, né? Eu vejo vocês, porque tudo faz parte. Tanto um estado quanto o outro fazem parte. Então, vamos lá. Vou colocar umas frases aqui. Agora que você sabe a informação, isso muda às vezes um pouco a sensação, mas vamos colocar uma frase aqui para aproveitar esse momento e falar aqui um pouco com a criança, tá? Você vai falar aqui para suas crianças. Eu vejo vocês e quando eu os vejo, eu me reconheço. Eu agora compreendo que essa foi a nossa realidade. A partir de agora, eu tenho todos os recursos necessários para olhar para vocês verdadeiramente. Obrigado por... Vamos falar para o número 2 aqui, tá? Obrigado por tudo que você fez por mim durante todos esses anos. Eu agora tenho todos os recursos necessários para lidar com isso e para seguir o meu destino. Vocês sempre vão ter um lugar no meu coração. Ver o que vem quando eu falo essas frases, qual que é a sensação. Vou fazer uma mudança estratégica aqui. Deixar suas crianças só um pouquinho mais para trás. Deixar você aqui frente. Deixa aqui. Vou deixar esse cenário aqui para você. Para você aqui na frente, as suas crianças aqui atrás, porque isso é uma informação, um movimento só. A gente não fez um trabalho.
Mas é só para você acessar alguma informação, pode ser que te traga algo. Vou aqui ativar os comentários, vocês me falam se vocês conseguiram acessar alguma coisa. Me fala aqui que veio. Se quiser compartilhar também, se não quiser não tem problema. Tá tudo certo. Vou esperar um pouquinho. Bom, se ninguém comentou, acho que tá tudo bem. A Andele falou que conseguiu acessar. Eu coloquei vários, acabei vindo Super-Homem. Talvez as pessoas daqui tenham esse acesso aí, tem bastante recurso. As pessoas que estão aqui têm bastante recurso que esse Super-Homem. Então o seu adulto é muito forte. Então tem muita coisa que dá pra pegar. A criança ferida estava brava, está brava. Faz sentido. É isso. Bom, vou deixar esse campo dessa forma, tá? Vamos só fechar aqui, vou pedir para vocês fazerem uma respiração, só para a gente fechar o campo. E aí a gente depois troca uma informação. Então, fazendo uma respiração, fechando os olhos, integralizando tudo isso que você acabou de vivenciar nessa experiência, nesse movimento, esse acesso com a sua criança ferida, essa conexão com a sua criança divina, com seus recursos como adulto. Vai integralizando tudo isso, pensando nesses recursos e como você pode utilizá-los para seguir em frente, tomando as suas decisões, sendo responsável por suas escolhas. Sempre com muita gratidão à sua própria história, aos seus ancestrais. Vai fazendo uma respiração e a gente vai fechando o campo. Vai respirando e no seu momento vai abrindo os seus olhos. Vou tirar aqui. E é isso. Insights oportunos, deixa eu ver mais, conexão total, acolhimento, né, Dri? Bem legal fazer esse exercício, sou fã. Você vê que eu sou tão fã que eu vi até o meu mesmo e vi, mas eu descobri coisas que eu não tinha descoberto quando eu fiz o exercício, né? Quando eu estou como cliente é outra história, né? E como isso como tem muita informação ali, né? Como a gente acessa, é bem profundo, né? Muito legal isso. Isso aqui é um start aí, um movimento para começar a acessar essa criança, trabalhar essa criança e também conectando essa criança divina e também se apropriando dos seus recursos. Super bem. Então, assim, tem muito recurso aí. Tá tudo certo, dá para seguir. Vamos ler as cartinhas de novo, que saiu, para quem não estava aqui, ó. Vê se tem a ver com um exercício. Ó. O da constelação deu, eu tive medo. Acho que tem a ver, hein? E o outro é, cada vez que apontamos o dedo para alguém, temos 3 apontados para nós mesmos. Não julgueis para não seres julgados. A criança, quando ela está muito no estado infantil, ela tem uma tendência a ser muito julgadora, muito crítica. Então, assim, porque a criança grita muito mesmo, né? Então ela, né, fica lá na crítica, porque ela está criticando quem? Os pais ainda, na origem. Então ninguém vai chegar no nível dos pais, então ninguém é o suficiente. Então você vai, essa pessoa, você conversa com ela, os amigos é difícil, ninguém é legal, no trabalho ninguém é legal, o chefe não é legal. Então ela tem essa tendência a ser muito crítica por conta dessa desconexão com a origem, então ela ainda está lá na julgadora, julgando os pais, e aí consequentemente ela está nessa dinâmica. Então eu acho que tem a ver aí com a criança, uma boa reflexão. Tá bom? Bom, era isso que eu queria passar por hoje aí da criança, foi muito legal. Então, qualquer coisa, acessa lá o link do meu curso e a gente vai se falando, estou por aqui, me mandem mensagem, eu vou salvar isso aqui, né, essa live aqui, tanto no Instagram como no YouTube, tá bom? Boa noite, pessoal, bom descanso, um beijo. O tapa do dia, né, Paty? Sexta-feira tem mais. Um beijo, gente, boa noite, bom descanso. Gratidão, Adele, gratidão a você.
Tchau, tchau.